a primeira coisa é compreender o problema emocional do paciente com mais velocidade. Claro que o diagnóstico é algo, a gente levanta uma hipótese e vai sendo confirmada com o tempo, mas se você usa os sonhos para reconfirmar o diagnóstico, você compreende o que o paciente está passando com mais velocidade, porque você enxerga o que está passando dentro da mente do paciente, de forma visual, porque os sonhos são predominantemente visuais. Então, através da metáfora que ele vai trazer, através da analogia que ele vai trazer, você vai ver claramente qual é o problema emocional que o paciente está tendo. E mais, vai, inclusive, estimular o paciente a falar sobre esse problema. Porque muitas coisas ele está mascarando de você, ou ele nem sabe que são importantes, e ao falar sobre o sonho, aquele tema, aquele conteúdo vem do inconsciente para o meio da sessão, e vocês podem trabalhar isso com critério, com uma lupa, olhando no detalhe qual é o problema que o paciente está tendo, desde o início do tratamento. Isso é muito importante. E serve também para introduzir o tema dos sonhos desde o início do tratamento. Porque, como eu estou dizendo para você, os sonhos, eles são tanto uma confirmação do diagnóstico do paciente, como um modelo de tratamento. Você vai usar os sonhos para saber se o paciente é neurótico, psicótico, autista, ou perverso, ou borderline, certo? Vai confirmar isso, mas ao mesmo tempo, no mesmo momento, você vai estar fazendo o paciente olhar para dentro de si mesmo, ouvir quais são os seus próprios conflitos, falar dos próprios conflitos, associar sobre o próprio sonho, interpretar, dar os primeiros passos na interpretação pessoal dele, do próprio sonho, que é o primeiro processo para o paciente conseguir, aos poucos, ir se autoanalisando na nossa presença. Veja quantos benefícios isso traz para o tratamento psicanalítico, porque os resultados, eles são mais acelerados dessa maneira. A resolução dos problemas emocionais dos pacientes são mais eficazes, porque você vai estar sendo mais específico para cada caso. Você não vai estar sendo aquele psicólogo generalista que nem sabe direito diferenciar um neurótico do psicótico de um perverso, trata todo mundo igual e fica perdido. Eu recebo muitos questionamentos sobre isso. E ao acessar o mundo inconsciente do paciente com velocidade, você vai ter resultados e vai ver o progresso do tratamento com mais velocidade também. É como se você estivesse usando uma Ferrari para chegar no inconsciente do paciente. Claro que você precisa respeitar o tempo do paciente, não adianta, você vai ter uma Ferrari para chegar no inconsciente do paciente, mas você não tem que pressionar o paciente para depois que chegou lá. A gente vai chegar em velocidade e depois, com o tempo que o paciente tem, você vai aos poucos ajudando ele a compreender o que está acontecendo com ele, a fazer com que ele tenha um autoconhecimento profundo da própria mente, para que ele possa, aos poucos, reorganizando o seu desequilíbrio pulsional, né, tirando toda essa energia que está centrada em sintomas que estão paralisando a vida dele, deixando essa energia livre para ele poder viver em plenitude, para ele poder usar a própria criatividade, usar a própria sexualidade de uma maneira bastante saudável. Porque, por exemplo, tive um paciente que chegou na primeira sessão, vou contar essa história para vocês, falando, bom, ele já entrou cheio de não me toques, né, com um excesso de falas super educadas, chegou pontualíssimo, o que já dá a entender um pouco de como ele funciona. Mas daí a gente começamos a conversar e o paciente disse que chegou até mim. Veja bem, quando você é visto como especialista, isso acontece. Chegou até mim porque ele está tendo pesadelos muito ruins
e quer resolver esses pesadelos. Sonha sempre que está na presença do pai e o pai fala e ele não escuta. E o pai faleceu há alguns anos. Há alguns anos. E o paciente está sonhando direto com isso e não aguenta mais sonhar com isso. Com esse sonho, mostra toda a questão da estrutura neurótica que o paciente tem, a ambivalência que o paciente tem em relação a esse pai. E ao trabalhar com ele, ajudando ele a compreender esse sonho, o sonho se modifica. E a angústia do paciente se modifica também. E aí o paciente vai conseguindo, vai ficando agradecido por você, porque aí o pai vai começar a falar no sonho e ele consegue ouvir o que o pai está dizendo, consegue conversar com o pai até se modifica, o pai até assume características parecidas comigo no atendimento com o paciente, num claro tipo de sonho transferencial. E aí a gente mostra para o paciente o quanto o nosso atendimento é um atendimento premium, não é um atendimento para qualquer um, onde o paciente se sente acolhido, compreendido, atendimento de extrema qualidade, de competência, que só um especialista consegue fazer, só alguém que se destaca na sua profissão. Aí o paciente percebe que o dinheiro investido na terapia é um bom negócio, não é algo que ele está gastando, ele está investindo. Aí ele admira o trabalho do analista, né, e instaura com o analista uma transferência positiva saudável, onde ele pode estar realmente usufruindo do tratamento. Aí você pode dizer para mim, tá, mas a minha prioridade é manter os pacientes em atendimento, não interpretar os sonhos dos pacientes, nem relacioná-los com o diagnóstico. Sinto muito, mas você mantém os pacientes em atendimento, se você não sabe disso ainda, eu digo para você, você mantém os pacientes em atendimento com a qualidade do seu atendimento. Se você não presta um atendimento premium, se você não é visto como um especialista pelo paciente, você não consegue manter os pacientes em atendimento. Eles vão embora, eles interrompem, eles abandonam mesmo a terapia. Para você manter o paciente em tratamento, você tem que mostrar todo o valor do seu serviço. Senão, você não vai ter sucesso no seu trabalho. Vai ficar muito frustrado, decepcionado e vai ficar bem longe dos R$7.000 como especialista na interpretação dos sonhos. É por isso que diagnosticar os casos, as estruturas do paciente é tão importante e confirmar o diagnóstico com a interpretação dos sonhos é fundamental.